Estamos há dias falando o quanto é muito importante ao ente humano entrar diretamente em contato com seus problemas. Temos muitos problemas em todos os níveis de nossa consciência, não só problemas econômicos e sociais, mas também de natureza muito mais profunda. Vivemos com esses problemas e não parecemos capazes de transcendê-los. Nos conformamos com eles e os vamos arrastando conosco da melhor maneira que podemos. E no fim de tudo, aguardamos a morte. Mas a mente que vive a aceitar e a suportar os problemas é, por certo, uma mente embotada e incapaz de ver as coisas de maneira eficaz, de maneira contemporânea. Os problemas têm de ser resolvidos. Não se pode viver com eles. Viver com um problema é como viver com uma doença. Ou ela te destrói, ou você faz alguma coisa em relação a ela e se cura. E se a doença é incurável, a aceita e suporta conforme as suas forças. Em geral, vivemos com problemas, nos acostumamos com eles. E assim como a Terra está dividida em raças, em grupos, em nacionalidades, em sexo, em crenças religiosas, assim também a nossa mente está dividida. E cada divisão tem seus problemas. A mim me parece que a mente é incapaz de resolver qualquer dos problemas que se apresentem a ela. Tem de deteriorar-se pouco a pouco e espedaçar-se, tornar-se insensível. E dessa maneira, os seus problemas aumentam. Temos de resolver os nossos problemas, não como indivíduos, porém como entes humanos. Eu acho que há diferença entre um indivíduo e um ente humano. Nós somos coletivamente entes humanos, com as nossas peculiaridades, tendências, nossas nacionalidades. Somos ainda a massa. Não somos absolutamente indivíduos. A individualidade aparece muito mais tarde, quando ultrapassa todas as condições nacionais e religiosas. Então e só então você se torna um indivíduo. Mas, como a maioria é coletividade, é massa, suas relações com a sociedade se tornam mais e mais complexas, mais e mais exigentes. Exigentes de mais eficiência, de perspectivas mais grandiosas e mais amplas. Mas ou a pessoa resolve esses problemas em sua totalidade, ou ela é por eles destruída. É o que acontece com todas as civilizações. Quando uma civilização, um agrupamento humano, não pode resolver os seus problemas, então essa civilização, esse grupo, é destruído. Isso são fatos históricos. Nós, como entes humanos, temos muitos problemas. Com a frase entes humanos, eu me refiro à entidade que é o resultado de muitos milhões de anos. Essa entidade, o ser humano, tem muitos problemas e, infelizmente, ele vem fracionando os seus problemas e aceitando soluções fragmentárias. Vocês não estão aqui ouvindo palavras. Estamos procurando em comunhão e tentando compreender os problemas de cada um de nós. E se está meramente a ouvir palavras, intelectual ou emocionalmente, ou com uma defesa, isso é, se você estiver rejeitando ou aceitando irrefletidamente, isso impossibilita a comunhão.
Nós temos de comungar e de compreender nossos problemas particulares. Esses problemas são numerosos e exigem solução. Exigem que entre em contato com eles e deles se libertem. Portanto, vocês e eu devemos escutar um ao outro. Você está me escutando? Mas provavelmente não está escutando os seus próprios problemas, porque se tem um problema, o seu único desejo é resolvê-lo. Mas não pode resolver nenhum problema isoladamente, pois todos os problemas estão relacionados entre si. Quer se trate de problema científico, quer sejam problemas religiosos, psicológicos, econômicos ou sociais, qualquer problema, todos estão relacionados entre si. Não pode resolver um só deles separadamente. Não pode se separar na vida como um cientista, como um artista, como um escritor, ou seja o que for, e tratar de resolver os problemas humanos desse ponto de vista particular, estreito e limitado. Dessa maneira, meu amigo, eles nunca serão resolvidos. E me parece que essa é a primeira coisa que cumpre compreender. Por mais inteligente que a pessoa seja, por mais que aceite a mais moderna teoria, a mais moderna filosofia, a mais moderna terminologia, ou por mais que esteja sujeita à influência da sociedade, ela precisa resolver os seus problemas em sua totalidade, e não na qualidade de burocracia, de dona de casa, de comunista ou socialista. Deve-se tomar o homem como um todo e resolver os seus problemas como um todo, não separadamente. Essa, acho eu, que é a coisa mais importante que se deve perceber. Que assim como dividimos a Terra em um mundo capitalista e um mundo comunista, um bloco ocidental e um bloco oriental, assim também dividimos os nossos problemas. Cada setor procurando resolver os seus problemas desassociados do todo. Assim, se nesta tarde vamos resolver os nossos problemas, e é possível resolvê-los totalmente, nós temos de penetrá-los. Mas para os resolver, você deve sair do seu canto, que tão diligentemente você tem cultivado, e olhar o problema como um todo. E não pode olhar o problema como um todo se não compreende em sua inteireza a questão do tempo. Você conhece o tempo. Só há um tempo. O tempo do relógio. Não há outro tempo. Não há com efeito nenhum amanhã, a não ser o amanhã criado pelo pensamento. Na realidade, não existe amanhã. Paciência, senhores. Eu já vou explicar isso. A questão requer muita investigação e não meramente que se diga: que idiotice esse cara tá falando? Existe um amanhã. Eu tenho de ir no escritório, eu tenho de ganhar dinheiro, eu tenho que comprar isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ir em um certo lugar amanhã. Claro que há um amanhã cronológico. Nas 24 horas marcadas pelo relógio. Mas existe outra espécie de tempo? Nós fizemos o tempo, não o tempo cronológico, porém o tempo psicológico, como um meio de resolver os nossos problemas. Eu vou resolver o meu problema amanhã, amanhã eu faço isso, e depois eu faço aquela outra coisa. O pensamento inventou o tempo, uma irrealidade, e essa é uma das nossas dificuldades. Esse assunto requer muita investigação e não que se aceite ou rejeite, porque toda a nossa educação, as nossas maneiras de pensar,
a criação de uma utopia, que significa o sacrifício do presente pelo futuro, o desenvolvimento do caráter, a ideia de serei, terei êxito, ganharei, virei a ser, todas elas são na esfera do tempo que o pensamento criou. E o que o pensamento criou não é real. Só há um tempo, o tempo do relógio. O que a mente cria o tempo? Esse tempo do futuro, do amanhã, do próximo momento? Por que você diz que vai fazer uma certa coisa amanhã? Por que diz que vai deixar de fumar, vai começar aquela dieta na segunda-feira? A vontade, isso é o farei tal coisa, que está no tempo, no futuro, é um pensamento criado pela mente. Quando você diz que fará ou tentará, quando diz no todo, tudo isso indica que está jogando com um tempo artificial e não com o tempo cronológico. A mente inventa o tempo, em primeiro lugar, como um meio de adiantamento. Preste atenção nisso. Como um meio de adiar a ação. Toda a nossa educação está relacionada com o futuro, porque estamos tão insatisfeitos com o presente que não o compreendemos. O presente é complexo demais. O presente exige que aplique a sua atenção total a tudo o que faz, a todos os seus pensamentos, a todos os seus sentimentos. Ele exige interesse por tudo o que faz. Interesse por sua palavra, interesse por seus gestos, interesse por sua maneira de falar, de olhar. E isso requer uma tremenda energia, uma enorme atenção. Mas se você diz, eu não vou ser violento num outro dia qualquer. Você tem a não violência como um ideal que pretende pôr em prática. Como infelizmente se faz em nosso país, onde eternamente se fala de não violência, e cada um em seu ritmo continua violento. Inventa-se essa coisa como uma ideia, um meio de adiantamento, um ideal. E no ínterim, cada um faz o que quer. Continua violento, continua brutal, continua colérico, continua ciumento, invejoso e tudo mais, mas no fim estará livre de tudo isso. Assim, então, a mente inventou o tempo como um processo gradativo. Psicologicamente falando, gradualmente farei isso. Suponhamos que eu tenha de aprender alguma coisa. Eu não posso aprender imediatamente. Eu preciso de tempo. Preciso de vários dias, talvez de vários meses. Quer dizer, isso no sentido cronológico. Mas esse é um tempo completamente distinto daquele tempo que tenho em mente quando eu digo farei isso, vou me tornar isso, desenvolverei o meu caráter, resistirei, controlarei. Quando eu digo que eu vou fazer isso, o futuro está contido nas palavras. Eu vou. O presente ativo? Não. O presente ativo é e não será. Escute, preste muita atenção. A maioria de vocês provavelmente nunca pensou nisso. A alguns, o que se está dizendo vai parecer até um pouco estranho, fantástico ou irreal. Algo talvez inexplicável. A coisa, portanto, se torna um ideal, uma teoria.
Mas se você percebe que não há amanhã psicológico, nenhum amanhã, então nunca se pensará no serei. Serei bom, serei generoso, serei honesto, ou então serei menos corrupto. Quando a mente percebe claramente a questão do tempo como gradação, como uma forma de progressão, como meio de um processo gradativo, o homem se torna então totalmente real. Então, só se tem à frente o tempo cronológico e nenhuma outra espécie de tempo. A ação é então totalmente diferente. A mente deve perceber que não há um amanhã, porém, tão só um amanhã inventado. Você tem muitos problemas que pensa que vai resolver pela investigação, pelo adiamento, pelo perguntar a outra pessoa o que se deve fazer a respeito dele, ou então por um lento processo analítico, sendo que tudo isso é o processo de tempo. Se percebe que nenhum tempo existe senão o tempo cronológico, você vê então na necessidade de resolver o problema imediatamente e não de adiá-lo. Senhores, quando tem um problema de fome ou de desejo carnal, esses problemas são imperiosos. Você não diz, amanhã eu vou comer. Vou satisfazer-me num outro dia o meu apetite sexual. Porquanto se trata de necessidades prementes que exigem uma atenção imediata. Mas nós, entes humanos, inventamos o tempo como um meio de procrastinação, como um meio de não entrarmos diretamente em contato com um problema, como um meio de fuga. Observe, por favor, eu vou me repetir mais uma vez. Para aprender, você deve ter uma mente curiosa, uma mente que exige, uma mente que questiona criticamente, que não aceita ou rejeita, uma mente capaz de investigar, uma mente que não conhece a autoridade, seja a autoridade do governo, seja a autoridade de Moscou, nem a nenhum outro país do mundo, nem a do seu guru particular. Uma mente que está aprendendo, investigando e indagando. Pois só assim se aprende. Só se aprende quando se rejeita tudo antes de começar. E isso, para a maioria de nós, é dificílimo. Nós preferimos continuar a viver no nosso mundo de lama, de reflexão e de repetição, criando problemas e mais problemas e com eles morrendo. Cumpre então a nós compreender profundamente a questão do tempo. Temos de viver tão completamente no presente que a mente não pense no futuro, porque não há futuro, a não ser aquele que a mente inventa. Viver completamente presente é uma das coisas mais difíceis. Não significa aceitar o presente e ir vivendo de dia em dia, em negligente e improfícua disposição do espírito. Um estado despreocupado do futuro, desinteressado do que irá acontecer. Muita gente, em razão do seu estado de desespero, de aflição, tenta de afastar de si todos os problemas e viver meramente de dia em dia. Isso não é viver no presente. Viver no presente significa que a mente não pensa no amanhã, porque compreendeu todo o processo do tempo. Não pode viver no presente, o que exige uma enorme aplicação de energia e atenção. Se a sua mente está condicionada como um hinduísta, como um sikh, como maometana e tantas outras estúpidas divisões criadas pelo homem, de tudo isso você deve estar livre para viver ardorosamente, completamente no presente. Tem então o tempo
um significado totalmente diferente. O tempo é morte.